Olá, como vai? Seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aqui para mais uma live. E eu vou deixar já avisado que ela vai ficar gravada no YouTube e aqui no IGTV. Portanto, se você estiver vendo essa live no YouTube, não se esqueça de fazer sua inscrição no meu canal, acione o sininho que você vai estar sempre recebendo as novidades que nós temos. E mais, para esses meses de dezembro e janeiro, eu tenho uma novidade. Sabe qual é? Se você fizer a sua inscrição no meu blog, eu vou encaminhar por e-mail para vocês todas as lives que foram feitas em 2020 por bloco de temas. Ou seja, o que tratar de educação infantil, eu já vou encaminhar todas as que são sobre educação infantil. Aquelas que forem sobre coordenação pedagógica também serão encaminhadas. Você não vai ter nenhum trabalho para poder ficar escolhendo o tema que você mais quer. Muito pelo contrário. Então, essa é a grande novidade. Digamos que é um mimo de Natal e para você começar bem o ano, tá bom? A Aninha, nossa convidada, já está aqui. Eu já estou adicionando ela. Aguardar só um minutinho, né? Porque daqui a pouco ela já tá... Oi, Aninha! Olá, Maria, boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia? E você, como está? Também muito bem, seja bem-vinda. É uma felicidade estar aqui com você, viu, Aninha? Fico muito contente de você ter aceito o convite para fazer essa live comigo. Eu agradeço também esse convite e essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho. Não tenha dúvida. A Aninha é pedagoga, ela tem esse jeitinho de menininha, mas faz muito tempo que ela é professora. Ela é uma menina. Para mim, ela é uma menina mesmo. Ela é pedagoga, formada pela Unisal, tem 10 anos de magistério, sendo que desses 10 anos, 7 são dedicados à educação inicial, aos anos iniciais. E ela adora o primeiro aninho, a alfabetização. Pensa numa professora calma, tranquila, que acomoda as crianças. E você fala assim, meu Deus, essa menina nunca se altera. Não, ela não se altera, é difícil, viu, gente? Então, a Aninha também, ela é apaixonada pela alfabetização e pelo Sim. construtivismo, certo, Aninha? Certo, Maria. Boa E noite, é, quem está acompanhando também. isso, tem muita gente aqui entrando, viu? Eu vou, daqui a pouco já vou ver quem são as pessoas, mas a professora, a gente tem umas figurinhas aqui que estão sempre comigo, graças a Deus. A Zezé tá aqui, a Eliana Ramos, Valdirene, a Niela, que mais? A Vânia, Babi Blumer, a Dani, a Cris, são Tô vendo. pessoas, né, que acompanham, muitas delas que acompanham o seu trabalho. A gente agradece bastante esse apoio. Aninha, eu vou deixar você iniciar a sua fala para que você possa responder a minha primeira pergunta. Certo, Maria, vamos lá. O tema da nossa live é acolhimento. E por que que você escolheu esse tema para estar conversando hoje com todos nós? O que teve na sua vida durante 2020 para que você pudesse falar, não, eu quero falar de acolhimento de criança e de família? Ok, o que eu pensei, né? Primeiramente, esse ano foi um ano atípico, né? Que ainda não acabou, ainda está sendo atípico, né?
e principalmente durante as aulas. E eu acho que a hora que veio toda essa situação, essa novidade, né, nos pegou de surpresa, e isso fez com que eu tivesse esse olhar para a família. Então, aí surgiu essa ideia de falar sobre acolhimento, né? Para eu contar um pouquinho sobre como que foi o meu dia a dia, como que foi acolher a família, como que foi acolher a criança nessa nova abordagem de aula, né? Então, por isso que eu pensei em compartilhar. Às vezes eu compartilhando, outras pessoas também se identifiquem com essa situação. Não tenha dúvida, viu, Aninha? Porque uma professora, duas, aliás, elas entraram em contato comigo porque elas estavam muito insatisfeitas com o ano, por uma série de motivos, e assim, uma sensação de culpa que elas não tinham feito o suficiente para os alunos dela. E elas queriam, né, indicação, o que elas poderiam fazer, assistir. Eu falei assim, então assistam a live de hoje, né? Uhum. E a professora vai estar falando exatamente essa necessidade que as crianças expressaram ao longo das aulas do ensino remoto, e como você, enquanto professora, foi tentando aproximar a necessidade da criança daquilo que era possível, que você sabia, que você queria arriscar, enfim, né? A gente arriscou muito, né, Aninha? A gente tentou estratégias que até então nunca tínhamos usado, né? Isso, a gente teve que ir descobrindo, né? Acho que isso ao longo foi uma descoberta, que ninguém tinha passado por isso antes, ninguém estava esperando isso, e de uma hora para outra tivemos que aprender também, né? Exato. Aos poucos a gente foi se adaptando, aí vendo o que era possível, o que se encaixava, para dar essa continuidade, né? A gente não podia ficar parado, então tínhamos que dar essa continuidade aí no desenvolvimento das crianças. E de um Isso. jeito ou de outro, nós conseguimos, né? Eu acho que assim, o que as crianças foram conquistando ao longo assim das semanas, eles tiveram um bom desenvolvimento, não só na questão escolar, mas na questão social, a questão afetiva também, emocional, que nós tivemos que acolher esses aspectos, não só a escola, o lado das atividades, das propostas, mas tivemos que acolher toda essa questão também. E como é que você foi se aproximando dessas necessidades? Então, no começo, quando surgiu, quando nós tivemos quando começou, né, toda essa situação, teve que ficar em casa, tivemos que nos adaptar, né, então nós fizemos o seguinte, criamos nossos grupos, e aí a gente foi acolhendo, né, teve muitas dúvidas, muitas incertezas, inseguranças, mas aos poucos a gente foi dando essa orientação. Então, a família teve um papel muito grande agora, nesse ano, para continuar com os estudos, né, assim, das crianças. E nós tivemos que dar esse suporte, tivemos que ser uma rede de apoio para conseguir fortalecer essa aprendizagem. E, então, tivemos que nos aproximar, né? Então, as dicas, as orientações, elas foram contínuas, porque os pais, eles não são professores. Então, nós tivemos que dar todo esse apoio mesmo para eles conseguirem ir caminhando, né? Então, tivemos que ter esse olhar para acolher essas necessidades, para a gente encaminhar as nossas propostas. Aninha, que tipo, pelo que você está falando, as famílias estão, né, também estavam muito preocupadas, justamente porque não são professores, e mesmo que sejam professores, né,
você não tem por obrigação dar aula para o seu filho. A gente acaba confundindo, mas na hora do vamos ver, a gente tem que separar um pouquinho. Quem é mãe, quem é mãe e professora, convém deixar a cargo da professora mesmo essa atividade. Você saberia dizer uma dúvida frequente dos pais, uma insegurança frequente dos pais, que ao longo do ano você conseguiu perceber que ela foi melhorando, eles foram se sentindo mais seguros? E o que assim você pôde fazer para colaborar nisso? Eu acho assim, Maria, essa questão aí da insegurança é como conduzir o momento da atividade. Então, Aninha, como que eu faço esse momento da atividade? Eu deixo ele fazer sozinho, eu vou orientando, porque assim, a criança tem que ter autonomia, só que nós temos que ajudar ela a ter essa autonomia, né? Então, nós temos que ter toda uma intervenção para a criança conseguir caminhar. Então, acho que esse foi um desafio. Então, o pai ter esse olhar, porque geralmente quando a gente está em casa, né? Então, acontece assim, vai escrevendo aí do seu jeito, ou então a família, não, é desse jeito, apaga que tá errado. E não é, às vezes não é assim uma abordagem que a gente quer, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Acho que essa foi a maior dúvida que aconteceu durante as aulas que eu pude perceber. Coitada das crianças, né? Mas assim, eu vejo assim que os pais, eles vão acolhendo essas orientações, eles vão acolhendo as dicas e eles vão caminhando também. Então, acho que oportunizar essa troca, as nossas conversas, essa aproximação ajudou bastante eles a entenderem. E assim, acho que as aulas online favoreceu isso também, porque durante as aulas, eles viram como que nós professores íamos caminhando, né, realizando essas propostas, quais eram as intervenções. Então, a gente sempre foi conversando, por exemplo, de nunca dar uma resposta direta para a criança, sempre fazer ela pensar. Então, se ela te perguntar alguma coisa, então, volta essa pergunta para ela, ajuda ela a pensar sobre, mas não dar essa resposta direta para ela. Então, acho que esse foi um ponto muito significativo durante essas aulas online. Olha só que interessante, né? É uma Sim. coisa tão. A gente está tão acostumada com isso, né? E de repente se mostra como algo que necessariamente não é do meio do pai e realmente não é mesmo, são orientações. E eles acolheram bem essas orientações, esse acolhimento aí, eles gostaram. Isso. Assim, eu acho que eles se viram no papel de deixar a criança ser a construtora, né? A construtora do conhecimento. Então, eles foram vendo que as crianças são potentes e conseguem resolver as coisas. E às vezes tem algumas que acabam se acostumando, aproveitando disso da família também. Então, aí é que acho que a gente tem que propor. Então, olha, família, então, vocês podem estar fazendo desse jeito. Tenta deixar ela fazer sozinha, vai orientando. Se ela tiver dúvida, retoma algumas coisas com ela. Mas isso daí é importante que ela tente, né? Então, essa foi uma questão muito forte mesmo, de fazer com que a criança tente fazer sozinha. Olha só que legal. E que mais, Aninha, que você pode contar pra gente? Então, durante esse distanciamento, esse suporte foi fundamental. Por quê, Maria? O que eu vejo? Nós, enquanto professores, temos que ter esse cuidado com a família e com a criança, né? Então, toda essa insegurança, acho que teria que ser acolhida, foi acolhida, né? Para passar para o pai e para a criança que todo mundo está passando por isso. Todo mundo, isso estava acontecendo com todo mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente teve que acolher a criança durante as aulas, acolher as angústias, tivemos que acolher a criança, a família também. Então, foi um acolhimento dos dois. Por isso que esse foi o tema que a gente escolheu, né? E eu vejo assim que às vezes essa escuta
que nós temos das crianças valoriza muito a questão aí de trabalhar os sentimentos, que foi um ponto muito forte que eu tive com a minha turma, porque de resgatar as coisas da escola, eles estavam sentindo muita falta da escola, né? Então eu vejo assim que eu tive que acolher isso deles, de fazer uma retomada, de ir conversando sobre isso com eles. Então esse acolhimento para o lado das crianças já foi no sentido aí do sentimento, da saudade, das emoções. Diferente da família, que era lidar com os acontecimentos do dia a dia, criar uma rotina e ajudando nessa questão da organização, de como lidar. E das crianças foi saber entender o sentimento, o que estava acontecendo. Então, acho que foi esse ponto. Tivemos que acolher os dois lados, mas de situações diferentes. Então, acho que foi uma coisa... E para minha turma foi uma coisa que ficou muito forte. Essa saudade da escola, do presencial, de ter o contato do amigo, de ter o contato com a professora, dos momentos de brincadeira. E aí eu conduzia as aulas de acordo com isso, fazendo as retomadas, a gente conversando, lembrando de vivências, propondo atividades que trabalhassem essas habilidades e para ajudar eles a lidar com essas situações também. Por exemplo, Aninha, em relação aos sentimentos, eles conseguiam identificar que estavam com medo, por exemplo? Eles estavam conseguindo nomear o sentimento a ponto de falar assim, estou com medo de perder minha mãe, meu pai, ou alguma coisa nesse sentido? Olha, Maria, eles conseguiram sim. Nós fizemos algumas brincadeiras, né? E aí eles conseguiram tanto medo assim relacionado à família, quanto medo de criança mesmo. Eu tenho medo de monstro que fica embaixo da cama. E assim, às vezes eles vão crescendo e eles vão tendo essa vergonha de contar quais são os medos, por exemplo. É um ponto muito bacana que você pegou. E eles têm esse receio. Mas pro lado da brincadeira, eles conseguiram contar quais eram os medos. Então, ele sabe que tinha medo de escuro, tem medo de ter monstro embaixo da cama, quando precisa ir ao banheiro durante a noite, entendeu? Então, eu vejo assim, que de uma maneira leve, que foi acolhida, eles conseguiram expor essas situações. Eles falaram de tristeza, que era muito triste não poder ver os avós. Então, todo esse cuidado da família para ficar no distanciamento, nessa quarentena. E aí eles pontuaram essa situação, que tinha medo e tristeza de não ver os avós, de não poder dar abraço, de não poder ver os amigos. Então, essa foi a maior tristeza. Principalmente o distanciamento, assim, da escola, de não ter o contato com o outro, esse vínculo, né? Então, eu vejo que isso ficou muito forte para eles, de ter que se separar, vamos dizer assim. Então, nós tínhamos esse contato online, mas para eles ainda não estava 100%, eles queriam estar presencialmente. Tanto é que eles sempre perguntavam, quando que ia voltar? Será que a gente volta no mês que vem? Será que esse ano a gente ainda volta? Então, a todo momento, eles tinham esse questionamento, essa esperança. Então, vejo que eles tinham essa esperança mesmo de ter esse contato que volte logo, que tudo se resolva ao olhar deles, né? Eu achei isso muito bacana. Vamos lembrar que as suas crianças têm 7 para 8 anos, não é isso? Isso mesmo, né? Isso é uma turminha de segundo ano, né? E eu, assim, e falando da turma, dei aula para eles o ano passado e peguei eles esse ano também. Eu acho que isso fortaleceu muito esse vínculo, principalmente nessa situação do distanciamento, né? Então, eu já conhecia eles, nós já tínhamos uma proximidade. Então, o olhar que eu tinha deles já era uma coisa muito grande. E eu poder acompanhar eles
e estando distante, eu acho que favoreceu muito mesmo, e nós crescemos muito. Então, assim, você ficou com a mesma turma, não é difícil observar quem é que evoluiu, quem é que não evoluiu, como que está cada criança. Eu achei que isso foi válido, porque de um ano para o outro nós temos outros objetivos a serem desenvolvidos, né? E isso acho que foi muito gostoso dar continuidade e ver o quanto eles amadureceram também. Então, durante esse distanciamento, eles tiveram uma questão de amadurecimento, de autonomia muito grande, de ter que organizar o material para fazer a aula, de resolver as coisas sozinhos quando a família não estava em casa. Então, esse também foi um grande momento de acolhimento. Aninha, como que eu faço essa atividade? Eu falei, como que eu faço isso? Como que eu resolvo isso no computador? Tem 2 janelas abertas. Aí eu falei, às vezes a gente pergunta, tem alguém aí com você? Minha mãe tem reunião, meu pai está ocupado. Então a gente tem que acolher algumas coisas que às vezes é um pouco distante da gente também. Mas que aos poucos a gente foi caminhando e resolvendo. E eles amadureceram, eles foram se organizando e tentando resolver essas situações também. Porque sabiam que não tinha a quem recorrer a não ser você mesmo. Isso mesmo. E assim, nós de longe a gente vai orientando, eu fui orientando, mas não estava lá para ver se realmente estava dando certo, o que não dava, né? Então, assim, de toda essa situação, de todas as coisas que a gente planeja para dar a aula, outras coisas vão vindo, chegam de surpresa, outros acontecimentos, né? Então, eu vejo assim que nós tínhamos nosso planejamento, a gente ia realizando as atividades, mas surgiam novas ideias e acolher todas essas situações, acolher a característica de cada criança, né? Então, tivemos que ter esse olhar também, o individual, para saber como está cada criança. Então, às vezes a gente olhava lá na câmera, tinha criança brincando. Fulano, vamos terminar a atividade, volta para cá. Então, a gente tem que ir acolhendo essas situações também. E quando eu digo acolhimento, é um acolhimento de tudo que está acontecendo em volta da criança, né? Porque ele não está no ambiente escolar, é um ambiente em casa, às vezes a gente fica mais livre, tudo que acontece em volta é uma questão para chamar a atenção, ele se distrair. E nós tivemos que ir ajudando nesse lado também, junto aí com a criança. Não sei se você vai comentar a respeito disso agora, né? Mas os pais chegaram a comentar que perceberam esse desempenho, essa autonomia que cresceu, as crianças cresceram em cuidar de si próprias, em tomar iniciativa, em resolver, sem ficar perguntando tanto para eles. Eles chegaram a observar isso? Eles chegaram, Maria, tanto é que assim, como nós tínhamos essa proximidade, isso fortaleceu bastante o vínculo com a família, né? Nós nos aproximamos bastante, então tinha hora que, às vezes ele falava assim, Aninha, eu não conseguia acompanhar a aula, mas eu tô vendo que o meu filho tá conseguindo fazer as coisas sozinho. Então, antes ele não conseguia fazer isso. No começo, eu precisava ficar do lado para fazer a aula junto com ele. Agora, eu já tô vendo que isso não é mais preciso. Então, a gente foi ver. Então, teve família que precisou, que ficou, a mãe tinha que ficar do lado, não ajudava em nada, mas tinha que ficar ali sentadinho, né? Mas aos poucos eles foram amadurecendo, né? Tendo essa independência e essa segurança em tentar fazer as coisas sozinhos. E os pais, eles foram compartilhando essas situações. Parece uma coisa pequena, mas é uma grande conquista, né? Para as crianças, isso é uma grande conquista que a gente vai percebendo, que eles vão se desenvolvendo, esse crescimento aí da segurança mesmo.
E nós temos, é uma coisa muito favorável para eles, para aprender a se resolver, a se colocar no mundo, a argumentar, a buscar resolver essas diferentes situações. Então, acho que isso foi muito válido. Essa situação, acho que ajudou essa... Voltou a pastinha da... Voltou. Essa situação parece que ajudou bastante eles a crescerem. Nesse conhecimento com a sociedade, a resolver as coisas. Acho que isso foi muito válido para eles também. Puxa vida. Pode falar, Maria. Não, puxa vida, que legal, né? Essa sua visão, essa sensibilidade. Eu vejo assim que essa questão de acolher, de estar próximo, foi uma questão de empatia também, uma coisa que ficou muito forte com a turma. Como nós fomos conversando muito sobre sentimentos, e surgiu muito a palavra empatia. Mas o que seria essa empatia, né? Então, ao meu ver, como professora, eu me colocar no lugar da família também. Como que tá? Porque em casa, a família não tá lá só para acompanhar a criança. A família está resolvendo outros trabalhos, está dando continuidade em um serviço que eles já tinham, né? Então, tinha família que estava trabalhando em casa e conciliar a escola com o trabalho não é uma tarefa fácil. Então, acho que essa palavra aí da empatia ficou muito forte e até para eles. Nós conversamos muito sobre isso durante as nossas aulas. E como eu tinha falado aí dos sentimentos e dessas lembranças que nós fizemos durante as aulas, a lembrança de escola, a lembrança dessas vivências, isso fortaleceu e aproximou e encorajou eles a falar sobre e aí lidando com essa situação, esse distanciamento. Então, quando nós conversávamos sobre a escola, eles se sentiam mais seguros, eu percebi sobre isso, eles se sentiam muito acolhidos, deixava eles mais alegres, então relembrar. Então, eles sempre falavam assim, nossa, Aninha, lá na escola, a gente sempre fazia grupo, né? E agora a gente não faz. Mas era tão gostoso e eles falam isso com muito orgulho. Então, a escola para eles era uma coisa muito grandioso, é um lugar assim que eles querem, que eles têm muita saudade, eles querem voltar. Eles não veem a hora de retomar mesmo para a escola. Tá. Olha, só lembrando, eu estou vendo que está entrando bastante gente agora. E o tema da live é esse acolhimento para crianças e famílias ao longo desse ano tão conturbado, né? Então, toda essa fala é a preocupação relacionada com a criança que está do outro lado e você que está desse lado, né? E o que eu faço com esse ser que precisa crescer, mas ao mesmo tempo é uma criança de 8 anos, né? 7 anos. Isso, Então, eu falo assim, que nós adultos, quando nós temos um ambiente novo, a gente sai da zona de conforto, a gente fica um pouco mais esquivo, né? As crianças, às vezes, elas aceitam mais essa situação, elas sabem lidar melhor com essas situações. Só que elas também precisam dessas intervenções, desse olhar cuidadoso para ajudar elas a se resolverem, né? Então, eu vejo assim que o ambiente escolar fez muita falta, porque antes eles tinham esses momentos de brincadeira, esse encontro com o amigo. E na aula online, nós tínhamos as nossas brincadeiras, nossas conversas, mas não é a mesma coisa, não foi a mesma coisa para eles. Então, por isso que as retomadas, as lembranças, saber lidar com essas situações foi fundamental para eles irem se sentindo mais seguros, vendo que isso está acontecendo com todo mundo. Então, eu sempre falava para eles, né? Então, olha, nós não podemos ir para a escola. O que a gente pode fazer quando nós estamos com saudade de alguém?
Aí eles falam assim, nós podemos fazer uma videochamada. Então, pode ligar para o nosso amigo. Então, eles buscando essas soluções para resolver. Aí eu perguntei, mas e se a gente... e nós que estamos com saudades da escola? Como que vamos fazer para matar essa saudade? Aí uma criança que falou, a gente pode passar em frente à escola para olhar, para ver como que está a escola, para matar essa saudade. Então, às vezes, essa simplicidade que as crianças têm acaba nos encantando, né? E a gente vê que isso é verdadeiro do lado, assim, por elas, o quanto elas começaram a valorizar. Poderia ser que eles não se davam conta, e nem a gente se dava conta de como era a nossa vida, e o quanto que nós temos que valorizar esses momentos, né? Eu acho que isso nos fez repensar muito sobre essas questões e nos fez crescer também. Ao mesmo tempo que nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo, né? Junto com as crianças, né? A gente não tem aprendeu e pronto. Não, é uma coisa contínua, né? E foi muito valioso conversar sobre essas questões com as crianças também. A gente percebe que você também se sentiu crescendo, né? Nessa. Nossa, e como? E como a gente cresce, Maria? Porque nós saímos da nossa zona de conforto, nós fomos lançados a uma coisa nova, a um mundo diferente, tecnológico, e às vezes a gente conhecia, mas não tinha tanto contato, né? Então, tivemos que desenvolver grandes coisas em poucos dias, às vezes, para conseguir dar essa continuidade aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de uma maneira diferente, mas que era o que estava possível e disponível, que a gente conseguiu ir recuperando e fazendo algumas retomadas também. Eu acho que passar essa segurança para a criança é fundamental. Então, adiante as orientações com a família, as dúvidas que elas tinham, essas angústias que às vezes acontecem. Aninha, não sei se eu estou fazendo certo, não estou conseguindo acompanhar todo dia, ele tá fazendo as aulas sozinho. Então, olha, se você não puder hoje, senta amanhã, dá uma olhada no caderno, pergunta como que foi a aula, tenta conversar. Às vezes uma conversa simples, a criança vai retomando o que ela aprendeu, ela vai relembrando, aos poucos ela vai criando essas assimilações. Então, às vezes uma conversa, essa proximidade da família com a criança ajuda muito. A criança vê que a família de fato está acompanhando ela, está observando, né? E a família também consegue ir vendo o que a criança está desenvolvendo também. Eu acho que essa troca, essa questão de estar junto com a família, da família acompanhar a criança durante a aula, ajudou muito para conhecer de fato a criança, para a família conhecer de fato a criança, como que acontece esse processo de aprendizagem também. Entendi. Então, eu acho que isso foi muito válido, assim, nesse ponto também, para conhecer a criança. Olha, e é muito gostoso. Eu falo assim, que eu gosto muito dos anos iniciais, do primeiro, do segundo, né? Essa fase da alfabetização, porque assim, eles começam a ter descobertas que eles levam para a vida. Então, esses anos iniciais é uma base, e nós temos que fortalecer isso junto com eles e construindo, passando essa segurança mesmo. Falar assim, não, você é capaz, você consegue, para eles dando continuidade a esse aprendizado e levar como algo significativo e gostoso, né? Para ir pensando. Aninha, aqui você está recebendo um beijo da Isa e da Gi. É a Dani Menegali que está falando para você, tá? E você está sendo parabenizada,
A sua companheira de trabalho aqui, a Dani, mandou um beijo para você e expressando o quanto é bom trabalhar com você. E as pessoas que. A Carol. A Carol diz que você é um doce, é uma calma que transmite para as crianças, muito gostosa. Então, nós temos várias manifestações em relação às suas condutas, né, profissionais de mães que Sim. passaram, tiveram seus filhos junto com você. Isso é muito gostoso, né? Isso. Aí durante. E assim, Maria, é gostoso a gente ter essas evolutivas também, né? Então, o pessoal que está participando aqui, é gostoso nós recebermos esses recadinhos, né? Isso nos faz ver assim que não só o nosso trabalho, mas também a gente como pessoa também somos lembradas, né? Acho que isso é muito bom mesmo. É isso mesmo, Cris. Ela é muito querida. A Cris também está aqui, Um do Kim. beijo, meninas. E eu vejo assim, Bia, essa questão aí de trabalhar, como que foi trabalhar esse sentimento com as crianças? Como que foi entrelaçar essa saudade da escola? Então, assim, as crianças gostam muito de coisas manuais, de desenho, dessas representações, de criações, e vendo toda essa necessidade de abordar esse tema junto com eles, né, de ir sanando essas angústias deles e saber lidar também, eles começarem a identificar esses sentimentos, nomear, porque aquilo que a gente não conhece, a criança não vai conseguir expressar, por exemplo. Então, aí nós fomos conversando todo sobre isso, né? E aí surgiu a ideia de fazer um mobile. Aí a proposta seria de fazer um mobile de algumas experiências que nós tínhamos na escola, de fazer desenhos, dobraduras, né? A questão do artesanato. Acho que quando a gente faz um artesanato, a gente acaba indo para um outro mundo. A gente começa a conversar, a gente vai conversando e eles nem percebem, às vezes, como é que está acontecendo isso. Então, a gente pergunta, olha, mas como que está sendo o seu dia em casa? O que você tem feito? Tá vendo a família? Tá conversando com o pessoal de casa? Então, e entendendo como que está sendo essa rotina assim, aí para a criança, como que está sendo em casa, elas irem se soltando, para elas contarem como que estava. Então, através lá do mobile, dos nossos desenhos, das nossas das dobraduras, eles foram contando, né? E isso ajuda muito a gente a superar alguns desafios, superar as coisas que eles não conseguem lidar, às vezes, não conseguem resolver e nem expor isso. Eu acho que esse momento ajudou muito eles a repensar e aprender também como que aprender a resolver, né? Acho que isso é uma grande ajuda para eles, a saber lidar mesmo. Quando eu digo a saber lidar, a criança se sentir escutada, ela se sentir que a outra pessoa está tá dando atenção para ela, né? Então eu vejo assim que esse momento de acolher é a gente cativar também. Não adianta só eu escutar, falar assim, tá bom, é isso. Mas eu tenho que acolher, eu vou ouvindo, eu vou argumentando, vou conversando com ela. E aí para a gente conseguir ir resolvendo, buscando um caminho para ajudar essa criança, o que está acontecendo, né, durante aquele dia. Não são todos os dias que nós estamos bem, não é? Tem dia que a gente acorda, que nós fala assim, nossa, hoje acordei com o pé esquerdo, né? Então, teve muitas situações assim, então e teve família, falou assim, nossa, Aninha, hoje ele não acordou muito bem, então vamos tentar. Então, pode ser que ele esteja mais devagar hoje, né? Então, a gente vai tentando aqui. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai buscar uma estratégia para ajudar aquela criança, ir conversando, fazendo brincadeiras,
para ir acolhendo mesmo o que estava acontecendo no momento. Aninha, a Márcia Barbosa, ela tá falando assim, olha, que o mobile tá aqui no quarto dela e ele ficou lindo, tá? Ah, eu tô com o meu aqui também. Então, isso eu acho que foi legal porque nós fomos construindo e dá essa importância para a criança, porque não foi só um fazer por fazer essa construção do mobile, ele tem um significado. Então, eles tiveram que desenhar alguma coisa que eles tinham saudade, o que eles estavam sentindo falta, expressar esse sentimento não só pela palavra, não só verbalizar, mas a questão da representação também. Então, escrever palavras que estava sentindo. Então, a gente pode sentir tristeza, a gente tem alegria, tem dia que nós estamos bravos, com raiva. Então, pode colocar qualquer palavra. Então, acho que esse foi um conjunto para eles observarem, conseguir ver de uma forma concreta tudo aquilo que eles estavam sentindo. Para eles visualizarem esses sentimentos, por exemplo. Foi uma maneira deles visualizarem. E a forma do mobile é uma forma assim, eu achei muito interessante, né? A própria simbologia do mobile é aquela que mexe, que passa, né? E, As coisas vêm, vão, nem sempre são boas, nem sempre são ruins, e a gente se encanta com aquele movimento circular. A gente é, e esse foi o pensamento, Maria. A hora que eu pensei no Mobile, também tinha pensado em uma mandala. Só que eu acho que a mandala, para eles, é uma coisa muito. Eu vejo ela uma coisa muito adulta ainda, a mandala. Então, Sim. eu acho que o Mobile é uma coisa mais leve. Esse movimento dele, eu acho que se remete muito à criança mesmo. Eu Como eles construíram isso, acho que tem um significado, bom, pelo menos o meu tem um significado muito grande ali que nós criamos, né? Então, acho que foi uma coisa, uma coisa que eu vou guardar, por exemplo. E ele tá aí para mostrar pra gente, Aninha, pertinho de você? Aqui, vou pegar aqui, Mostra pra gente. vou pegar. Ela falou tanto do mobile, não é verdade? Que agora eu fiquei curiosa e eu tenho certeza que mais gente aí, vocês também devem. Então, eu vejo assim, que para fazer o mobile teve toda uma preparação. Deixa eu colocar um pouco mais longe, assim. Tá. Teve toda uma preparação, né? Olha Deixa eu só, foi feito com galhos, né? Não, tivemos as dobraduras. Então, nós fomos escolhendo coisas que eles gostavam, coisas que eles gostavam de fazer na escola. Então, as dobraduras elas fizeram parte do nosso cotidiano lá na escola. Eles falam assim, nossa, a dobradura nós fizemos lá no projeto do ano passado. E esse ano nós também fizemos já. Então, acho que eles foram relembrando, e era isso mesmo que eu queria, que eles fossem relembrando e saber lidar com isso, né? De essa retomada, essa questão aí do passado, do presente, é uma questão de pertencimento, né? Nós também pertencemos, a gente entrelaça as nossas histórias. Então, essa foi uma questão de fazer o mobile. Então, eu tenho a minha história pessoal, mas a minha história também se entrelaça com a sua de uma forma ou de outra, né? E essa foi uma maneira de unir toda essa situação aí junto com as crianças. Essa é a intencionalidade pedagógica que a gente tanto fala, né, Aninha? Quando você se dispõe a fazer uma atividade, não é atividade para ocupar o tempo, né? Mas quais são as perguntas que você vai fazer para a criança, para ela refletir, ou para ela própria contribuir? Nossa, olha, o ano passado a gente fez dobradura, a gente podia fazer dobradura. Então, é uma participação. E quando chega em casa, o que a gente mais quer é que a família pergunte para essa criança, mas o que representa isso? Conta para mim como é que vocês, não é?
É isso, e você tocou num ponto forte agora. Nós fizemos uma atividade durante a aula e não era para falar, a gente estava conversando muito sobre escola, mas no segundo a gente aborda também a questão sobre a simbologia de objetos, de fotos, né, foto de família. Então, sobre isso. E aí nós tínhamos uma atividade que era para escolher um objeto de casa, que faz você lembrar de alguma coisa. Aninha, deixa eu só te interromper um pouquinho, que aqui tem um comentário muito interessante, que é da Aline Coradini. Ela falou assim... Mãe da Isa. Começou desde o buscar os gravetos, pois envolveu a família e no final mostrar um pouquinho da criança com a turma. Ela amou mostrar para a família toda, tá? Que gostoso. Desculpa ter interrompido, mas valia a pena. Isso não, sim, fica à vontade, Maria. E agora calma aí que eu preciso retomar o que eu estava falando. Você estava falando do objeto. Do objeto, isso. E assim, nesse momento da atividade, de escolher um objeto para contar uma história sobre ele, porque todo objeto tem um significado para nós, e tem coisa que a gente guarda de quando a gente era criança, por exemplo. E aí, teve algumas crianças que escolheram coisas da escola. Aí teve uma criança que escolheu o estojo. Eu falei, nossa, né? A princípio eu achei que ia escolher um objeto fora da escola, uma coisa que não se relembrasse, né, a isso. Aí essa criança escolheu o estojo, falou de como acontecia as atividades, o que ela lembrava da escola, o que ela sentia falta. Aí teve outra criança que escolheu a foto, a hora que estava com os amigos, né? Então foi assim, eu sinto falta de brincar com os meus amigos lá na escola. Teve uma que escolheu... no nosso livro do primeiro ano, tem do Eco, né, tem a proposta de criar um cofrinho. Uhum. E aí, teve uma criança que pegou o cofrinho do ano passado. Ele falou assim, olha, esse cofrinho nós fizemos o ano passado. Então, eu acho que foi um momento tão grandioso para eles fazer essa retomada, saber fazer essa ligação do passado com o presente, foi uma coisa muito marcante para eles, é uma coisa que está no dia a dia, né? Então, acho que a hora que eles mostraram esses objetos que se remetessem à escola, nossa, meu coração também pulou de alegria, né? Porque, assim, eu não esperava mesmo que eles pegassem coisas que se remetessem à escola. Porque a princípio não era isso, era só para escolher um objeto de casa, né? Poderia ser um objeto que a mãe guarda, que às vezes a mãe tem costume de guardar a roupa de quando é bebê, de guardar um brinquedo, né? Aí uma foto de uma viagem, né? Uma foto de viagem às vezes acontece. Sim, e isso me deixou muito feliz. Eu acho que, assim, amparar todas essas situações, a gente tem que estar preparada também, né? Acho que você tem que se doar também para saber lidar junto com eles, né? Para conseguir resolver. Então, acho que foi aquela questão da empatia que eu falei. Então, nós temos que saber caminhar junto com eles e trabalhando aí essa escuta, né? E, assim, durante as nossas aulas, eu sempre fui lendo histórias com eles. Todo dia praticamente tinha uma história. E aí eu peguei uma história e comecei a ler com eles e falava sobre o tempo, né? E foi uma coisa que marcou muito e se encaixou perfeitamente com o nosso caminhar aqui das atividades, de ouvir eles, né? Que fala assim que o tempo tem lugar no passado. O seu nome é lembrança, todo mundo tem, até criança. E a hora que eu vi isso e nós tivemos a nossa amostra, eu falei assim, olha que tema mais significativo, que se encaixou perfeito com o que nós temos vivenciado, né? E a hora que eu vi isso, foi assim, não, vai ter que ser algo assim, né?
valorizar o que a criança pensa, quais são essas habilidades, esses conceitos que eles vão aprendendo, que nós estamos desenvolvendo durante os nossos encontros online. Olha só que coisa interessante. Isso, né? E assim, Não, pode falar. Não, não, pode falar. Não, então eu vejo assim que tanto essas lembranças, esses sentimentos que ficaram muito forte, que ficou forte aí nas crianças, né, nos fez ver, perceber o quanto o outro é importante na nossa vida. Então, às vezes, aquilo que a gente não tinha, não dava tanto valor, a gente a gente não se importava tanto. Não é que a gente não se importava, era uma coisa rotineira, né? Então eu vejo assim que o quanto isso foi bom para a gente começar a ensinar as crianças essa questão de valores também. Então a gente já trabalhava isso, mas agora nós observamos de um outro lado, de uma outra maneira. Então a gente valorizava os momentos, e agora nós vamos valorizar ainda mais essa nossa rotina, porque a gente fala assim, nossa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, porque a gente às vezes não gosta de uma rotina de levantar e trabalhar, voltar, fazer isso e aquilo. Mas a gente sentiu falta também de uma certa rotina para conseguir manter a ordem das coisas, não é mesmo? Então, acho que foi aí todo esse trabalho que foi abordado junto com a criança e junto com as famílias também. Então, acho que foi muito grandioso ter esse contato com as famílias, né? E, assim, eu pude conhecer um pouco mais. Acho que esse distanciamento nos aproximou ainda mais. Então, ao mesmo tempo que a gente estava distante, nós estávamos mais perto, mais próximos. Que valorizou muito. Aninha, e aqui a Dani Menegali, ela está comentando o seguinte, né? Que essas lembranças da turma ficaram muito fortes nas crianças e o fato de você já ter sido a professora delas, assim, aumentou mais ainda essa ligação das crianças. Olha que legal, que as lembranças ficaram bem, bem marcadas em relação a eles. Esse é um retorno, né, fantástico para gente que é professora, é para ficar encantada mesmo. Aninha, nenhum pai falou assim para você, não, você pode ficar na sua casa que a partir de amanhã eu assumo a sua classe. Não, ninguém. Não. E assim, eu acho que essa intensidade aí dos significados, dessa nossa aproximação do significado do estar junto, né? Foi muito forte, foi uma coisa muito intensa mesmo. E eu vi que esse ano passou muito rápido. Então, o que eu iria aproveitar presencialmente com eles mais um ano, né? Eu aproveitei de uma maneira diferente, mas senti muita falta de estar junto. O estar junto na escola, eu acho que isso não se compara a nada, não se substitui, né? De ter esse contato mesmo, esse calor humano de uma sala de aula. Né? Nem fale. E também assim, tem o calor humano, tem o desgaste, tem o conflito, né? Porque as crianças acabam discutindo, brigando, mas ao mesmo tempo elas também são incentivadas a resolverem sozinhas esses pequenos conflitos. Ou seja, eu acho que o aprendizado ele foi intenso para todos nós, né? Quem diria que a gente não digo eu, né? Mas que o professor não conseguiria alfabetizar, ele não conseguiria ensinar qualquer coisa online. E conseguiu mesmo. E é assim, Maria, acho que antes da gente ensinar qualquer coisa durante as nossas aulas, nós precisamos primeiro conquistar. Nós temos que cativar. Então, antes de eu ser a professora, eu vou cativar eles, eu vou conquistar eles, né?
E assim, eu só consigo conquistar, cativar eles quando eu me coloco no lugar deles. Então, a hora que eu estou no lugar de criança, é como eu gostaria que fosse comigo. É quando eu vou, porque é o jeito que eu quero ser com eles. Então, eu me colocar no lugar de criança também, né? Saber assim que a simplicidade, essas trocas, a sutileza de como resolver do caminhar das aulas, eu acho que isso é fundamental para as crianças. Então, a hora que e nós adultos também, a hora que a gente se sente cativado, é a hora que a gente consegue confiar e resolver algumas coisas, não é? É isso Igual mesmo. quando a gente vai aprender a dirigir. Então, a hora que a outra pessoa te passa uma segurança, você caminha. Se aquela pessoa estiver nervosa do seu lado, tudo acontece errado também, não é? Então, acho É que tem que ter esse olhar também aí de passar essa segurança. Não só palavras criança, mas. maravilhosas. Hã? Você falou coisas maravilhosas agora, muito legal. E a Alessandra está colocando assim: você cativou tanto que estou, né, cativada até hoje. E assim, a gente vê essa amizade com as famílias mesmo. Então, a gente vê que, assim, mesmo que a criança mude de ano, que vá para outra escola, nós temos ainda esse contato. Pode ser que a gente não se veja todo dia, não se converse todo dia, mas nós temos ainda esse carinho mesmo por quem, por quem passou por nós. Então, acho que contribuir com o desenvolvimento de uma criança de maneira integral, não só cognitivamente, eu acho que isso daí falar assim, nossa, eu consegui. É falar assim, eu consegui conquistar aquilo ali. Né? Eu acho que é a melhor coisa, eu acho também, viu? Eu acho que é uma das melhores coisas. Parabéns, Aninha. Adorei conversar com você. Nós estamos a 2 minutos da finalização. Mas já? E já, você acredita? Nossa, Assim, essas suas palavras, essas últimas palavras, mostraram a maturidade profissional, né, que você tem e esse olhar constante em relação à criança, que é inspiração para quem está ouvindo. Na minha opinião, me inspira. Eu fico assim encantada, né? Eu fico encantada quando o professor se encanta com aquilo que faz. Efetivamente, eu acho que é isso que as suas palavras, o seu relato, ele trouxe. A Cris está comentando aqui, parabéns, Aninha, pelo excelente trabalho, eu concordo com ela, né? Você mas finalizou. e que você falando aí as suas colocações, né? Mas isso a gente vai conquistando e vai aprendendo ao longo dos anos. Mas muitas das minhas reflexões acontecem, elas acontecem ao seu lado também. Então, todas as nossas conversas que nós temos na escola, todas as nossas reuniões com você, com a nossa coordenadora, eu acho que isso nos torna um grupo muito unido, né? Eu acho que isso é uma coisa que fortalece ainda mais e nos faz crescer também. Então, tudo a conversa de hoje é uma coisa que nós vamos agregando durante a nossa jornada, né? Então, ao longo dos anos, então por isso que eu falo que a gente não para de aprender. Então, vem um pouco lá, um pouco desse ano, um pouco do ano passado, e isso a gente vai só agregando. E eu agradeço muito por sempre ter a sua companhia também. Nossa senhora, ganhei um presentão. Obrigada. É lógico, porque assim, você é uma pessoa muito presente, né? E eu acho que isso nos faz crescer muito, nos faz repensar em várias colocações também durante o nosso trabalho mesmo. Acho que fazer repensar sempre a gente não ficar naquela mesma ideia, né? São as renovações. Então, nós temos que ter sempre essa mudança mesmo. Muito obrigada, Aninha. Muito Sim, obrigada. Me senti profundamente honrada com as suas palavras, viu? Eu eu que agradeço. agradeço sempre.
A gente precisa finalizar, né? Muito obrigada por estar ensinando o tempo todo. E até o próximo ano, se Deus quiser, que você vai voltar aqui para contar outras aprendizagens mútuas, né? Suas e das crianças. Está certo, então, Maria. Obrigada mais uma vez aqui pelo convite, essa oportunidade de contar um pouquinho, né, do nosso desse dia a dia, como que foi. Acho que a gente ficaria até um pouco mais, mas Sim, acho que valeu muito a pena contar isso e expor também. Isso me deixou muito feliz em compartilhar aí com vocês toda essa vivência que eu pude ter com a minha turma. muito bom. E se você tiver outras vivências, é só entrar em contato, que o canal vai estar sempre aberto. Tá certo, então, muito obrigada. E a todos que participaram também, agradeço aqui pelas colocações. Um beijão, fica com Deus. Até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.